Bom, vou retomar aqui a nossa análise política, Kennedy. Vamos dar uma olhada agora na análise do Celso Rocha de Barros na Folha de São Paulo. Depois quero te ouvir sobre esse assunto também. Quero te ouvir sobre esse comentário que ele faz, né? Falando sobre o carisma de Lula, que ele sozinho não vai reverter as derrotas da esquerda dos últimos anos. E aí o Celso Rocha de Barros na Folha escreve que na coluna de 7 de novembro ele disse que achou uma boa ideia a chapa Lula-Alckmin para a eleição. Na época não tinha muita expectativa de que a aliança de fato acontecesse. Talvez essa tenha perdido a capacidade de reconhecer boas notícias, ou talvez medo de mais um novo surto de estupidez antipolítica. De qualquer forma, a probabilidade de que essa aliança aconteça subiu muito no último mês, ele avalia, e no momento o principal obstáculo pode ser a escolha do candidato para o governo de São Paulo, né? E aí ele traz essa análise aí que a recepção, a receptividade, a proposta na esquerda foi bem melhor do que ele esperava, mas também houve gente respeitável, inteligente que escreveu discordando. Os críticos da chapa do PT têm como argumento principal liderança folgada de Lula nas pesquisas. Faltando tão pouco para a vitória no primeiro turno, por que fazer uma aliança difícil de vender dentro da esquerda? Também perguntam quantos votos tem Geraldo Alckmin. E aí ele faz uma análise aí sobre essa possível chapa entre Lula e Alckmin. Kennedy, a gente tem falado bastante sobre essa possível chapa também, né? O que tem acontecido aí nos últimos dias de movimentações, Geraldo Alckmin aguardando um pouco para definir aí seu próximo partido também como uma tentativa de evitar ser utilizado nas negociações locais, estaduais. Como é que você tem visto tudo isso, Kennedy, e essa análise do Celso Rocha de Barros também? Diego, a análise do Celso Rocha me parece uma análise moderada, uma análise acertada. Quem tem conversado com o Lula ouve que, além de ganhar a eleição, é preciso governar. Ele vai pegar um país destruído pelo Bolsonaro. As condições para o Lula assumir o poder eventualmente em 2023 são muito diferentes de 20 anos atrás, quando ele assumiu em 2003. A economia está destroçada, nós temos um quadro social pior do que a gente tinha, uma ameaça inflacionária e essa destruição institucional de políticas públicas no Brasil, do ProUni, na área ambiental, em direitos humanos. Portanto, a lógica de uma chapa com um conservador como o Alckmin é uma lógica de reunir forças para ter condições mais favoráveis para a governabilidade. Agora, o Lula também diz que a entrada do Alckmin na chapa dele vai depender do que o Alckmin agregará de valor. Não basta, não é só uma união, eventualmente, para se obter um resultado eleitoral. Porque, como você falou, e o próprio Celso Rocha Barros lá reconheceu, ou seja, e as pesquisas mostram, o Lula é franco favorito hoje. Algumas pesquisas mostram a possibilidade de vitória dele no primeiro turno. Isso pode mudar? Claro que pode mudar. A eleição é só em outubro do ano que vem. Mas o Lula está consolidando, está se fortalecendo como um franco favorito da eleição. Se acontecer alguma coisa que mude isso, a gente vai analisar. Acho difícil. Acho que o Lula está muito perto de voltar ao poder no Brasil. Mas governar é uma tarefa, a meu ver, muito mais difícil do que vencer na eleição. A gente vai ter um presidente que não tem um governo para defender. O Bolsonaro está destroçado, né? O Bolsonaro não tem uma obra, uma realização que ele possa oferecer aos brasileiros como algo positivo, Diego. Não há nada. Na pandemia foi um desastre, na economia é um desastre, na área ambiental é um desastre, na área social é um desastre, na educação não tem. Então, me parece que a análise do Celso Rocha e a lógica de uma chapa Lula-Alckmin, ela está voltada para as condições de governabilidade depois. Por isso que eu acho que faz muito sentido político essa chapa. Mas o Lula tem outras cartas na manga. Eventualmente um empresário, eventualmente um outro político importante, né? Enfim, isso a gente tem muito tempo ainda. O Lula ele deve decidir, começar a tomar decisões mais públicas sobre essa coisa toda a partir de março, abril do ano que vem. Ele não vai querer acelerar isso agora. A gente vai ter uma rodada de filiações partidárias, aquela janela eleitoral no ano que vem, é um momento importante, e depois tem a campanha, né? Mas me parece que a lógica é essa, ou seja, ganhar uma eleição, claro que é difícil, ninguém pode ter salto alto e achar que já venceu. Comemorar antes da hora, ele não está fazendo isso. Mas ele sabe que governar nas atuais condições talvez seja mais difícil de quando ele recebeu em 2003, até porque agora tem uma expectativa em relação a ele próprio, uma comparação com o que ele fez. Ele vai fazer mais? Ele vai fazer menos? É complicado. Quando ele assumiu a primeira vez, a expectativa não era essa. O Fernando Henrique achava que em 6 meses a economia está destruída e o PSDB ia ter que ser chamado para ajudar
o Lula governar. O Lula e o Palocci foram mais rigorosos do ponto de vista fiscal, criaram espaço fiscal, fizeram políticas públicas e ganharam 4 eleições. O PT ganhou 4 eleições, né? Agora não, agora é uma outra realidade. Eu acho que a lógica é essa, meu caro. Sim, deixa eu só complementar aqui com mais uma informação sobre Geraldo Alckmin, que também vem da Folha de São Paulo. A gente vai dar uma olhada aqui juntos nessa notícia, que fala sobre uma reunião, né? Alckmin mantém triplo mistério sobre o futuro, mas empurra aliado ao PSB. O ex-governador, cotado para vice de Lula, participou de uma reunião na sigla com um ex-vereador de seu grupo político, aí com chance de se filiar ao PSB para ser candidato a vice, como a gente está falando aqui na chapa de Lula, no PT, do PT, né? O ex-governador Geraldo Alckmin, que está de saída do PSDB, participou ontem de uma reunião no PSB, em São Paulo, na qual um aliado seu discutiu o ingresso na legenda. E aí traz aqui essa informação, né? Alckmin, porém, manteve o seu triplo mistério sobre o futuro político, não indicou data de desfiliação do PSDB, nem confirmou nova sigla. Além do PSB, existe a possibilidade do PSD e do Solidariedade, ou a presença dele numa eventual chapa com o ex-presidente Lula em 2022. O tucano e o médico Sandro Lindoso, que foi candidato a prefeito de Osasco em 2020 pelos Republicanos, foram recebidos na sede estadual do partido pelo ex-governador Márcio França, que é líder do PSB do estado, próximo de Alckmin e entusiasta do arranjo com o PT. A gente está vendo a foto aqui. Alckmin, Mário Luiz Guide, Sandro Lindoso e Márcio França nessa reunião na sede do PSB em São Paulo. É um indicativo, né, Kennedy? Sem dúvida, o Alckmin é um paulista, mas ele faz política como mineiro. Ele é muito cauteloso, muito moderado. Ele está jogando com o tempo e ele tem 3 opções aí. O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, o PSD, né, do Kassab, o PSD de Dado, e o Solidariedade. No momento, as coisas, o rumo é apontado para uma entrada do Alckmin, deixando o PSDB para o PSB. Mas o Kassab tem conversado bastante com o Alckmin também e oferecido para ele a legenda. Acho que aí o Alckmin está naquela, a gente já conversou sobre isso, está fazendo cálculos, o custo-benefício de um caminho ou outro. Daqui até o Carnaval, acho que as coisas na política elas vão ficar um pouco mais paradas, salvo uma surpresa. Eu acho que não vai sair nenhuma grande decisão antes ali do começo de março, não. Quando passar o Carnaval, a gente vai ter esse cenário mais claro. Tem um desconforto do PSDB, que é até curioso. O PSDB se sente mais confortável para votar parte da bancada a favor do Bolsonaro no governo, a fazer um discurso mais próximo da extrema-direita, como o do Moro e do Bolsonaro, do que tentar segurar um político como o Geraldo Alckmin. Aquele velho PSDB, o PSDB do Covas, do Serra, do Richa. Esse PSDB está morrendo e é engraçado, é até curioso e irônico que na campanha agora o PSDB está acabando indo um pouquinho mais para a extrema-direita. A entrada do Moro no xadrez eleitoral está forçando esse pessoal da terceira via a fazer um discurso mais bolsonarismo sem o Bolsonaro, um discurso mais conservador. Acaba sendo, né, com exceção do Ciro, que na terceira via mantém um caminho próprio, mas, por exemplo, o João Dória voltou a atacar fortemente o Lula, enquanto tem políticos do PSDB conversando com o Lula. O Aloysio Nunes, o Fernando Henrique teve um encontro há pouco tempo com o Lula, deverá ter outro. Né? É irônico o que aconteceu com o PSDB e a saída do Alckmin do PSDB sinaliza um pouco essa morte política daquele PSDB social-democrata e a transformação numa legenda mais que está lá na direita agora, nem na centro-direita, eu acho que dá para falar, Diego. É isso.